Olá, meus amores! Estamos aqui novamente para a nossa aula de matemática, né? E na nossa aula de matemática, nós estamos falando de quê? De unidade e de dezena. Aqui eu fiz um exemplo para vocês, porque eu fiz umas atividades no caderno de vocês, mais ou menos assim. Então, aqui eu tenho 10 quadrados em cada torrezinha dessa. Digamos que eu tenho 10 quadrados. Aqui está passando porque aqui eu fiz mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Certo? Então, eu tenho dois prédios. Vamos dizer assim. Aqui eu tenho 1, 2, 3. 3 unidades. Então, se eu tenho 10 aqui e eu tenho 10 aqui, então significa que aqui é uma dezena, aqui é outra dezena. Então, uma dezena com outra dezena, duas dezenas. Aqui eu tenho 1, 2, 3. 3 unidades. Aqui do lado eu tenho o quadrado de resposta, né? É para você responder. Para dizer quantas dezenas você tem aqui e quantas unidades você tem. Então, nós temos duas dezenas, olha, uma dezena, duas dezenas. Duas dezenas, nós temos duas dezenas e 1, 2, 3, 3 unidades. Então, a pergunta é: duas dezenas e 3 unidades. A resposta, aliás. Então, é bem facinho, é só vocês contar. Então, no caderno vai ter vários exemplos assim, para vocês contarem quantas dezenas tem e quantas unidades vocês irão colocar. Mas como se lê? Aí, dezenas e unidades, como se lê? Aí, você vai tentar escrever, né, no caderno. Aí, você vai dizer duas dezenas, olha, e três unidades. Pronto. Você vai olhar o nome em cima e vai escrever embaixo. Porque você vai ver como é que se lê, né? E também vai escrever. Aí depois eu fiz umas bolas, né? Para você contar as quantidades de cada dezena. Aí você vai fazer a mesma coisa, vai contar quantas dezenas tem naquele grupo de bolas. Então, se eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui eu tenho uma dezena. Se eu colocar mais 10 bolas, eu tenho outra dezena. Então, são duas dezenas. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho duas dezenas. Quantas unidades? 1, 2, 3. Eu tenho 3 unidades, então eu tenho duas dezenas de bolas e 3 unidades. Foi a que sobraram. Sobraram 3 bolas. Então a sobra é as unidades, certo? Aí você vai fazer a mesma coisa. Embaixo aqui, aí tem: agrupe as unidades para formar dezenas e completar quadro com o que se pede. Então, eu tenho aqui já diferente. Deixa eu mostrar para vocês. Para vocês entenderem mais ou menos. Olha só. Eu vou fazer assim, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aí tá pedindo para você agrupar. Agrupe as unidades para formar a dezena. Então, eu vou agrupar. Então, eu vou pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aqui eu já tenho uma dezena. Eu agrupei. Eu tenho uma dezena. Eu posso fazer outra dezena. Aí eu tenho que contar para ver se dá para fazer outra dezena. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Não. Então, eu tenho 5 unidades.
significa que eu tenho uma dezena e 5 unidades. Certo? Vai estar bem legal. Aí depois, eu fiz também pra gente... Isso tudo é fixação de conteúdo, viu? Porque a gente já viu também a semana passada. E a gente tá vendo agora com as atividades no caderno. Tudo isso vai ser atividade no caderno essa semana. A gente tá só reforçando para memorizar melhor o nosso aprendizado, certo? Aí eu tenho também, vamos resolver as adições, vamos. Aí eu fiz o quadrado, né? Assim. Aí aqui eu fiz assim. Aqui eu tenho unidade, aqui eu tenho dezenas. Então aqui, digamos que eu tenho 5, aqui eu tenho 4. Aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 3 também. Aqui eu vou dar o resultado. Aqui eu coloco o sinal da adição. Eu não posso esquecer do meu sinal da minha operação. Porque como é que eu vou saber se a conta é de somar, se é de dividir, se é de multiplicar, se é de dividir, se é de subtrair? Então eu tenho que ter o meu sinal da minha operação. Eu não posso esquecer. Então essa conta, essa operação aqui é de adição. A gente vai juntar. Então 1 mais 1, 2. A conta de adição a gente sempre junta, certo? Então, vamos lá. Eu tenho aqui unidade e dezena. Sempre fixando para vocês não esquecerem. Quando a gente vai resolver as contas, a gente resolve daqui, ó, do nosso braço direito, que a gente tá virado para o esquerdo. Nunca daqui do esquerdo para o direito. Certo? É sempre do esquerdo, esse aqui, do direito, esse aqui é o meu, é direito, porque eu estou virada para cá, para o esquerdo. Quando a gente vai escrever normal no caderno, a gente começa a escrever daqui, né? É o correto. Já na conta a gente faz o contrário, a gente vem de lá para cá, certo? Então vamos lá, 4 mais 3, então eu tenho 4. Mais 3, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Então, 4 mais 3 é igual a 7. Eu tenho 5 mais 3. 5 mais 3. 5, 6, 7 e 8. Então, 5 mais 3 é igual a 8. Então, 54 mais 33 é igual a 87. Eu tenho 8 dezenas e 7 unidades. Porque ficou 87. Aqui é a unidade e aqui é a dezena. Certo? Então, essa é a nossa atividade, essa é a nossa aula de matemática. Mais uma fixação de conteúdo para que vocês possam melhorar cada vez mais e aprender mais, certo? Na próxima aula a gente vai voltar novamente com as outras operações, com essa e com a outra, para fixar também o nosso conteúdo e vocês aprenderem as continhas de adição, certo? O nosso versículo de hoje, para essa aula, né, diz assim, Salmo 144, versículo 13, diz, os nossos celeiros estarão cheios das mais variadas provisões. Os nossos rebanhos se multiplicarão aos milhares, às dezenas de milhares em nossos campos. Vejam, né? Que tudo está se multiplicando. Aqui diz que está cheio das mais variadas provisões que é de Deus. Então, os nossos rebanhos se multiplicam. Então, aqui as nossas contas, elas soma para dar o resultado, né? Então, junta um com o outro, 2 mais 2 e assim por diante. Certo, gente? Então, nosso versículo é Salmo. Vou botar aqui para vocês, se quiserem procurar na Bíblia, viu? Salmos 144, versículo 13. Certo?
Então, essa é a nossa aula de matemática. Espero que vocês tenham gostado. Tenham todos um bom dia e até amanhã, meus amores.